Irmãos, dando continuidade à nossa exposição do livro de Apocalipse, quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, Apocalipse 3, e nós vamos ler os versículos 1 a 6. Apocalipse 3, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, nós queremos nesse momento, mais uma vez, Pai, agradecer ao Senhor, Pai, por essa noite de culto ao Senhor, pela presença de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. E quero te pedir que nesse momento o Teu Espírito ilumine os nossos corações para podermos entender a Tua palavra. Que o Teu Espírito também me use, ó Deus, apesar de mim, para expor com fidelidade a Tua palavra, Pai. Fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido um ditado que diz: quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é museu. Pessoas, famílias, instituições e até cidades inteiras vivem num saudosismo, numa lembrança daqueles tempos que não voltam mais, deixando de viver o presente. Muitas vezes essa nostalgia é acompanhada de arrogância, porque as pessoas pensam que no tempo delas, a coisa era melhor. No passado, eles eram os melhores, eram os mais ricos. No passado, eles tinham um nome. E muita gente é assim, gente que já foi alguma coisa no passado, que já teve alguma importância no passado, vivem hoje da mesma forma. Só que não é a mesma coisa mais. A vida mudou. Essas pessoas perderam muito daquilo que eles tinham no passado, só que eles vivem como mortos-vivos, exibindo algo que no presente não tem nada a ver com o passado. Assim era a cidade de Sardes. A cidade que no passado foi uma cidade gloriosa e uma cidade muito rica. Sardes era uma cidade que se destacava porque ela ficava no alto de uma montanha, de uma elevação, como uma fortaleza intransponível. O orgulho daquela cidade era pela força militar. Na mentalidade das pessoas que moravam ali, era impossível invadir aquela cidade. Ela era toda murada no alto de uma montanha e também uma cidade que ficou muito rica, que se tornou no passado a capital do Império de Lídia. Não confunda com a Lídia lá de Filipos, né? A Lídia que nasceu em Tiatira e que foi membro da igreja de Filipos. Mas o reino de Lídia foi o capital desse rico reino. Era uma cidade riquíssima. Para você ter ideia, em Sardes havia um rio que cortava a cidade, chamava-se Rio Pactolo. E sabe o que descobriram nas nascentes desse rio? Ouro.
A cidade tinha muito ouro. Tanto que a história conta, meus irmãos, que Sardes foi a primeira cidade do mundo a cunhar moedas de ouro e prata. Foi a primeira cidade do mundo que teve dinheiro, moedas de ouro e de prata. Havia em Sardes um grande templo dedicado à deusa grega Ártemis, a padroeira da cidade, que eles acreditavam que essa deusa tinha o poder de trazer os mortos à vida. Aliás, em Sardes, eles tinham uma fascinação pela morte. Eles se interessavam muito pela morte. Só que de nada adiantou toda aquela soberba, toda aquela riqueza, toda aquela arrogância. Lembra que eu falei? Os moradores de Sardes achavam que eles eram completamente protegidos dos inimigos. Era uma época que haviam muitas guerras entre as nações. Eles achavam que ali eles estavam seguros. Ledo engano. Por causa do descuido de um soldado e da falta de vigilância do lado sul da cidade, os persas invadiram Sardes e tomaram Sardes, e Sardes mais tarde se tornou capital do reino persa. E depois, anos mais tarde, a mesma coisa, um soldado descuidado, a falta de vigilância no setor sul, e os gregos, os seleucidas, invadiram Sardes. E depois de Cristo, um terremoto destruiu metade da cidade. Então, nos dias que João escreveu Apocalipse, Sardes nem de longe lembrava aquela Sardes de outrora, aquela cidade rica, aquela cidade imponente, aquela cidade fortificada. Agora as pessoas de Sardes, elas viviam como mortos-vivos, elas viviam do passado, elas viviam de algo que não existia mais. E na cidade de Sardes havia uma igreja. E Jesus se dirige àquela igreja. E esta carta, meus irmãos, a carta à igreja de Sardes, a quinta das 7 cartas, é uma das cartas mais tristes. Nós já vimos Éfeso, a carta daquela igreja que tinha perdido o primeiro amor. Nós já vimos Esmirna, aquela carta daquela igreja que era pobre, mas na verdade era rica. A carta à igreja de Pérgamo, que era uma igreja que sofria intensa perseguição e morte. A carta à igreja de Tiatira, que suportava uma falsa profetisa chamada Jezabel. E Sardes, até agora, você vai ver, é a carta mais triste de todas, a mais pesada de todas. Jesus, meus irmãos, ele se dirige a uma igreja que, à semelhança da cidade onde ela estava em decadência. A igreja de Sardes estava indo de mal a pior. E é o que Jesus fala. Aqui no versículo 1 ele fala assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A primeira parte do versículo 1. Novamente, como as demais cartas, Jesus ele começa se apresentando. A carta é dirigida, como você já sabe, ao anjo da igreja, o pastor, o mensageiro, aquele que leria a carta para toda a igreja. E Jesus, então, meus irmãos, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Mais uma referência àquela visão que João teve de Jesus glorificado lá no capítulo 1. Ele fala aqui dos 7 Espíritos de Deus. Será que Deus tem 7 Espíritos? Não, a gente já viu isso em sermões passados, que Apocalipse é um livro que tem vários números e os números têm a sua simbologia em Apocalipse. E o número 7 é o número de Deus, é o número da completude, é o número da perfeição. Aqui ele está falando do único Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é aquele que foi enviado por Jesus e enviado pelo próprio Pai. Jesus, antes de voltar para o céu, ele prometeu isso aos discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então Jesus é aquele que tem o Espírito Santo e ele também tem as 7 estrelas. Quem eram as 7 estrelas? Eram os pastores, os mensageiros, os anjos da igreja.
E logo em seguida, Jesus, sem mais delongas, ele já vai direto ao ponto para a segunda parte da carta, a avaliação. A versículo 1 ainda, parte B, ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Como você já tem visto, em cada uma das cartas que nós temos visto, Jesus nos conhece. Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece a nossa vida, Jesus conhece as nossas obras, conhece aquilo que sai da nossa boca, Jesus conhece até o que se passa na nossa mente, no nosso pensamento. E olha, se Jesus, lá na igreja de Éfeso, ele elogiou as obras de Éfeso, labor, perseverança, não suportar homens maus, Jesus elogiou as obras de Tiatira, amor, fé, serviço, perseverança, as últimas obras eram maiores que a primeira. Na carta, a igreja de Sardes não tem sequer um elogio. Imagina você ser membro de uma igreja e Jesus mandar uma carta para a sua igreja e Jesus não fazer um único elogio para a sua igreja. Imagina se Jesus mandasse uma carta para a nossa igreja, Igreja Presbiteriana Adamantina, e nessa carta não tivesse um elogio. Aliás, pelo contrário, só críticas. Duras críticas por parte de Jesus. E eram críticas pesadas, meus irmãos. Jesus ele começa falando que a igreja de Sardes tinha nome de que vivia, mas estava morta. Sardes, a igreja de Sardes vivia de nome, de aparência. A população da cidade de Sardes via aquela igreja e dizia que aquela igreja tinha um bom nome. Você percebe aqui que é diferente das outras cidades, das outras igrejas. Jesus não fala de perseguição aqui. Jesus não fala de ataques de Satanás, Jesus não fala de falsas doutrinas, Jesus não fala de ataques do Império Romano, de ataques dos moradores da cidade, de associações comerciais, como nós vimos em Tiatira. Não tem isso. Pelo contrário, Sardes é bem vista, a igreja de Sardes é bem vista pela cidade. Ela tem um nome, e um bom nome, o nome de que ela estava viva. Mas Jesus é aquele que conhece. Tem nomes de que vives, mas estás morto. Sardes aparentava para a cidade, a igreja aparentava para a cidade ser uma igreja viva, mas na verdade ela estava morta. Ela vivia de aparência. Parecia viva, mas estava morta. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Aquela igreja era como os fariseus, sepulcros caiados. Tinha uma bela aparência entre a população da cidade, mas lá dentro havia morte. Elas exibiam beleza no seu exterior, mas morte no seu interior. E o que é uma igreja morta? Simples. Uma igreja morta é uma igreja que se parece com o mundo. O mundo está morto nos seus delitos e pecados. Então, uma igreja morta é uma igreja que está em pecado. E uma igreja morta, meus irmãos, não incomoda o mundo, nem incomoda Satanás. Por isso que não tem perseguição aqui em Sardes. Aquela igreja não fazia nada, não tinha nenhuma expressão na cidade. Era uma igreja que não incomodava, porque uma igreja que prega o Evangelho e que vive o Evangelho, ela vai incomodar Satanás e os seus súditos. Vai incomodar aqueles que vão perseguir a igreja. Se você no seu trabalho, na sua escola, na sua família, onde Deus te colocou, você for um crente fiel, você vai incomodar. Agora, se você for Maria vai com as outras, se você for igual a todo mundo, está tudo bem. Vão gostar de você. Você vai ser legal. Você vai ter nome de que vive, mas você estará morto. Uma igreja morta é amiga do mundo, é bem vista pelo mundo, pois uma igreja morta agrada ao mundo. Uma igreja morta não é luz que brilha, nem é sal que salga. Ela perdeu o seu brilho, o seu sabor e por isso só serve para ser jogada fora. Uma igreja morta, meus irmãos, ela tem nome de que vive, ou seja, aos olhos humanos, ela pode parecer viva, com agenda repleta de encontros, festas, atividades.
As redes sociais de uma igreja morta podem aparentar vida. As redes sociais de uma igreja morta podem ter fotos e vídeos com pessoas sorrindo, com pessoas festejando, com pessoas reunidas, com muitas atividades. Mas por trás destes sorrisos pode existir muito pecado, amargura, falta de amor, inveja, maledicência, divisões. Essas coisas podem até não ser externadas, as pessoas podem até guardar isso. Vivem de aparências. Aquela pessoa que te beija, que te cumprimenta, que está todo mundo sorrindo, mas lá dentro, Jesus sabe que tem morte. Tudo isso pode não ser externado, como se todos ali vivessem de aparência. Todavia, os corações dos membros de uma igreja morta estão cheios de pecado. Uma igreja morta pode ter um belo templo, um grande destaque na cidade, seus membros podem ser gente importante na cidade. Diante dos homens, uma igreja dessa pode parecer que está viva, mas Jesus sonda os corações. Uma igreja assim, ela pode enganar a cidade, mas ela não engana Jesus. Jesus sabe se a igreja está viva ou se a igreja está morta. Por isso, voltando à primeira parte do versículo 1, Jesus ele fala que ele tem os 7 Espíritos e as 7 igrejas. Número 7 é o número da completude, é o número da perfeição. Jesus é perfeito e a solução que ele dá para a igreja é uma solução perfeita. Qual que é a solução para uma igreja morta? Espírito Santo. É o Espírito Santo que aviva os mortos. É o Espírito Santo que traz os mortos à vida. E como é que o Espírito Santo age? Através da palavra, da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir. Na nossa revista atualizada, a fé vem pela pregação. Então você tem que ouvir a pregação. E quem são os pregadores? As 7 estrelas. Os anjos da igreja, os pastores da igreja. Então aquela igreja precisava de pregação do Evangelho, precisava da ação do Espírito Santo através da pregação para que as pessoas, para que os membros da igreja fossem reavivados. Aquela igreja precisava de um avivamento porque ela estava morta. E você conhece, eu conheço, um texto que fala muito bem disso na Bíblia, que é Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Você lembra dessa história? Se você nunca leu Ezequiel 37, lição de casa. Quando você chegar na sua casa, hoje à noite, antes de dormir, pega a sua Bíblia e leia Ezequiel 37. Ezequiel 37 conta a história de que o profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito Santo a um vale onde haviam muitos ossos. E esses ossos estavam sequíssimos, ossos humanos, ossos de gente. Deus então vira para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, você acha que esses ossos podem voltar à vida? E aí Ezequiel respondeu: Senhor, o Senhor que sabe. E aí Deus disse o seguinte para Ezequiel: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o espírito de vós e vivereis. Porém tendões em vós, farei crescer carne sobre vós estenderei peles, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel, aliás, profetizou, ele falou essas palavras que Deus mandou ele falar. E a Bíblia conta que os ossos começaram a se juntar, osso a osso, e começou a crescer tendões, músculos, carne, pele. E eles voltaram à vida. A palavra do Senhor, usada pelo Espírito Santo, através da pregação, traz pessoas mortas à vida, traz igrejas mortas à vida. Era isso que faltava na igreja de Sardes. Por isso, meus irmãos, uma coisa que eu tenho insistido com vocês: a principal tarefa de um pastor é pregar a palavra. Um pastor ele tem diversas tarefas, diversas responsabilidades, muitas responsabilidades, mas tem uma que é a número 1, é a principal para aquela que ele foi chamado, que é pregar
a palavra de Deus. O pastor ele precisa dedicar tempo estudando, orando para que Deus fale, escrevendo, preparando o seu sermão. Mas de nada adianta o pastor preparar o sermão e pregar o sermão se o Espírito Santo não falar. Porque toda pregação são dois pregadores, um visível e invisível. O visível é este que vocês estão vendo aqui, o pastor. O invisível é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que pega tudo que o pastor fala e coloca no seu coração e no meu coração também, para mim também. Então é o Espírito Santo quem aviva igrejas. Um verdadeiro avivamento é obra do Espírito Santo. Jesus então, meus irmãos, vem, continua, você vê que essa carta é uma carta mais dinâmica. Nós já estamos na terceira parte, são 4. Nós já chegamos na terceira, que é o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A terceira parte dessa carta, irmãos, é a exortação. E aqui você percebeu nesses dois versículos, versículo 2 e versículo 3, que Jesus dá 5 ordens. 5 ordens para a igreja de Sardes. Primeira ordem, versículo 2, sê vigilante. Vigia a igreja, é o que ele fala. Os membros daquela igreja entenderam. Por que eles entenderam? Eles conheciam a história da cidade deles. A cidade de Sardes, eu falei para vocês, ela se gabava de ser uma cidade que ninguém conseguia invadir. Mas foi a falta de vigilância que tornou possível a invasão de Sardes 2 vezes. Porque os soldados não vigiaram, os inimigos invadiram a cidade de Sardes. E meus irmãos, a letargia faz com que a gente deixe de ser vigilantes. Nós relaxamos, pensamos que está tudo bem, tudo tranquilo. Aí o que acontece? Quando a gente relaxa, a santidade diminui. A gente lê menos a Bíblia, a gente ora menos, a gente deixa de ir na igreja, a gente vai se acostumando com o pecado e quando vê, a morte chega. A segunda ordem de Jesus: consolida o resto que estava para morrer. Havia ainda uma esperança na igreja de Sardes. Havia um pedaço dela que não estava morto ainda. Haviam pessoas que ainda viviam. Haviam atividades que ainda funcionavam. Talvez Sardes estivesse respirando por aparelhos. Então, o que acontece? Isso deveria acontecer e acontecer rápido. Você imagina um médico, uma pessoa está sendo, ou então um socorrista, primeiro um socorrista. O socorrista ele chega no local e a pessoa está ali morrendo, perdendo sangue, e o socorrista ele tem que ser rápido para socorrer aquela pessoa, para levar aquela pessoa rapidamente para o hospital, fazer lá os procedimentos. Quando chega na sala de cirurgia, o médico também tem que ser rápido, a equipe rápida, para não deixar aquela pessoa morrer. Porque se você perder muito tempo, você perde aquela pessoa. Aquela igreja deveria fazer a mesma coisa. Olha, corre! Consolida o que está morrendo. Por quê? Final do versículo 2. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Jesus ele conhecia as obras daquela igreja. Para os homens, parecia ser uma igreja viva, mas na presença de Deus não eram obras íntegras, não eram obras puras, não eram obras aceitáveis, meus irmãos. É interessante uma coisa, Jesus não nos dá detalhes sobre essa igreja. Você vai perceber aqui, você percebe pela leitura, não tem detalhes,
Não tem ninguém que prega uma falsa doutrina de Balaão, a Jezabel. Não tem ali, ele não fala nada de ter abandonado o primeiro amor. Jesus não nos dá detalhes, e eu acho que creio que isso foi de propósito. Por quê? Porque qualquer igreja pode cair nessa situação de ser moribunda, de estar quase morta. Não importa. Qualquer igreja pode cair nesse erro, pode cair nessa condição. Aos olhos dos homens, aquela era uma igreja viva, uma igreja que fazia boas obras. Ela era uma igreja que trabalhava. Ele fala das obras. Era uma igreja que tinha obras, que tinha atividades. Se fosse uma igreja presbiteriana do século XXI, seria uma igreja que tinha sociedades internas, que tinha agenda, que tinha atividades. Por isso que eu falo, igreja morta não é necessariamente uma igreja parada. Mas você vê que Sardes tinha obras. Ela fazia as coisas, mas não passava pelo crivo, pela avaliação de Deus. No versículo 3, nós encontramos as 3 últimas ordens. Ele fala assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. 3 ordens, certo? 3 ordens. Primeiro ele fala para que eles lembrassem aquilo que eles foram ensinados, aquilo que eles ouviram. Os pastores de Sardes haviam ensinado o Evangelho, a palavra de Deus para aquela igreja, só que eles haviam se esquecido. Eles tinham memória fraca. Os pastores ensinavam, os mestres ensinavam na igreja, entrava por um ouvido e saía pelo outro. As pessoas saíam pela porta da igreja e esqueciam de tudo. Eles viviam como se não fossem crentes. Eles não se lembravam daquilo que o pastor pregava no domingo, daquilo que os professores da escola dominical ensinavam na escola dominical. E Jesus fala: lembrem-se, não se esqueçam dessas verdades. Depois ele fala: guarda. O que é guardar? Guardar é obedecer. Guardar é praticar. Tudo que você aprende na igreja, você tem que lembrar. Só que não é apenas lembrar, você tem que praticar. Lá na sua vida, durante a semana, tudo que você aprende aqui, você precisa colocar em prática, onde Deus te colocou. Jesus ainda fala, arrepende-te. Quando eu lembro e quando eu pratico, eu vou me arrepender do mal que eu estava praticando. Jesus está falando aqui o seguinte: vocês precisam se lembrar de tudo aquilo que lhes foi ensinado. Vocês receberam e ouviram a verdade. Guardem, vivam, pratiquem aquilo que vocês aprenderam. Arrependam-se dos seus pecados. Jesus ele está gritando nos ouvidos daquela igreja, clamando nos ouvidos daquela igreja. E lembra que eu falei, eles tinham que ser rápidos, ligeiros, eles estavam morrendo. Por quê? Final do versículo 3. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Você sabe a hora que o ladrão chega? O ladrão ele passa durante o dia na sua casa, toca a campainha e fala: à noite, 10 horas da noite eu vou passar aí para roubar a sua casa. O ladrão não faz isso, né? Se você soubesse a hora que o ladrão ia na sua casa, você manteria vigilância. O problema é que nós não sabemos a hora que o ladrão chega. Nós não sabemos. E é interessante que, de novo, aquelas pessoas, elas entenderam muito bem o que Jesus estava falando. Lembra que eu falei? A cidade de Sardes se orgulhava de ser uma cidade fortificada, que ninguém conseguia invadir, mas foi o descuido de um soldado que tornou possível que os persas e depois os gregos invadissem Sardes. Só que eles nem imaginavam que seriam invadidos. Os inimigos invadiram Sardes na calada da noite, como um ladrão, inesperadamente.
O que Jesus está falando aqui, meus irmãos, é que inesperadamente, se a igreja não se arrepende, se os crentes não se arrependem, inesperadamente, como um ladrão, a hora que a gente menos espera, ele vem contra nós e ele age contra nós. Lucas 12:39, Jesus disse: "Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa." Quando Jesus fala aqui em Lucas de ladrão, ele está se referindo à sua segunda vinda. Você sabe quando Jesus vai voltar? Não sabe, né? Você não sabe, eu também não sei. Você sabe o dia que você vai morrer? Também não sabemos. Por isso que a gente tem que vigiar. Só que aqui em Apocalipse 3, o contexto não é a segunda vinda. O contexto é a disciplina do Senhor. O Senhor viria contra a igreja de Sardes no presente. Para quê? Para disciplinar aquela igreja. Não era uma igreja? Se era uma igreja, era gente crente que estava aqui, né? Jesus está falando com gente crente, com filhos amados. Lá em Hebreus capítulo 12, Deus diz que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, se aquela igreja não vigiasse e não se arrependesse, Deus viria contra aquela igreja como um pai amoroso, mas um pai justo, e ia pesar a mão. Ele ia disciplinar aquela igreja. Ele ia fazer aquilo que é muito desagradável, que é a sua disciplina. Agora, meus irmãos, vamos olhar para nós. Cada um de nós, vamos olhar para a nossa própria vida. Qual que é o nosso estado? O que Deus tem visto em nós? Como que Jesus tem olhado para a nossa igreja, como comunidade, e para as nossas vidas individuais? Será que Jesus tem visto em nós vida ou morte? Será que você está acomodado na sua fé? Será que no lugar onde Deus te colocou você tem um nome que vive, mas está morto? Será que você tem incomodado o mundo e Satanás com o seu testemunho? Ou você é o crente chuchu? Chuchu tem gosto de quê? Chuchu tem gosto do tempero que você coloca nele. Então é aquele crente que se acomoda, o crente chuchu. Sabe o que é o crente pimentão? Pimentão, ele faz a diferença. Coloca o pimentão no arroz para você ver. Vai mudar todo o sabor. O crente é aquele que faz a diferença do lugar onde Deus o colocou. O crente é aquele que brilha a luz, que salga com o sal da terra, que ele é o sal da terra. Será que Jesus tem visto isso na nossa igreja e nas nossas vidas particulares? Será que você tem vivido como um morto? Será que você não está relaxado, acostumado com o pecado, aquele pecado que você nem se lembra, nem se toca, nem percebe? A gente se acostumou tanto com o pecado que nem se lembra que é pecado. Ou talvez você tenha consciência do pecado, mas você vive com ele numa boa. Que pecado? Pode ser qualquer um. Pornografia, maledicência, fofoca, ira, amargura, lascívia, mentira, desonestidade ou qualquer outro pecado. A palavra de Jesus para você e para mim é: vigia. Como os nossos irmãos pentecostais falam, né? A Juliane dá risada ali. Vigia, irmão, vigia, irmã. E é o que Jesus está ordenando a gente fazer aqui hoje, meus irmãos. Para que a gente não caia na mesma letargia espiritual. Estamos como mortos, Walking Dead, como zumbis espirituais, mortos vivos que vivem como mortos. Porque se nós não nos arrependemos, Jesus virá como ladrão e irá nos disciplinar. Lembra de Davi? Conhece a história de Davi? Davi não vigiou, Davi pecou. Davi achava que estava tudo bem. Deus veio contra Davi e Deus pesou a mão em Davi, levando 3 filhos de Davi, matando 3 filhos de Davi. Por quê? Porque ele não vigiou. Se nós não vigiarmos, meus irmãos, se nós não nos arrependermos, Deus virá contra nós. Mas nem tudo estava perdido naquela igreja, irmãos. O versículo 4 nos diz assim: tens, contudo, em Sardes
umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A coisa começa a mudar no versículo 4. Jesus agora lhe traz uma esperança. Havia naquela igreja um pequeno grupo, poucas pessoas, ele diz aqui no versículo 4, que não contaminaram as suas roupas. Não contaminaram as suas roupas, não viviam no pecado. Lembra que nós lemos lá em Colossenses, na liturgia, revestivos. Essas pessoas, esses irmãos aqui do versículo 4, eles estavam com roupas limpas, roupas santas, roupas puras. É interessante, meus irmãos, o seguinte, é Jesus quem nos conhece. O pastor não consegue conhecer o coração das pessoas, dos membros da sua igreja. Jesus conhece. Jesus conhecia cada membro, Ele conhece cada membro de cada igreja. Ele conhece você individualmente. Ele sabe se você está morto ou se você está vivo. Ele sabe se as suas roupas estão contaminadas pelo pecado ou se são roupas brancas, roupas puras, roupas de santidade. Ele conhece cada um de nós. E roupas brancas na Bíblia tem a ver com santidade. Lá na carta de Judas, epístola de Judas, versículo 23, diz assim: salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, quando a Bíblia fala de roupas contaminadas, roupas sujas, tem a ver com o pecado, com a carne. Por isso que nós temos que nos despir das roupas velhas do velho homem e nos revestir de roupas limpas, roupas brancas, roupas santas, roupas do novo homem. E Jesus faz uma promessa a essas pessoas que não se contaminaram, essas pessoas que viviam em santidade. Ele diz que elas andarão de branco com Ele, pois são dignas. Andarão de branco com eles. O que significa isso aqui, roupas brancas? Mantos de justiça. Eles eram justificados. Eles andariam com Jesus de branco. Lá em Isaías 61, versículo 10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Por isso que, pela tradição, a noiva usa um vestido branco, porque simboliza pureza. Simboliza pureza. A igreja, ela deve usar branco, porque é a noiva de Cristo. É pura. E por isso ela deve viver em pureza, em santidade. E Jesus fala que essas pessoas iam andar com Ele. Se você é crente de verdade, você já anda com Cristo. Lembra lá em Gênesis? Enoque andava com Deus. Depois, capítulo 6, Noé andava com Deus. E nos dias de Enoque, nos dias de Noé, o mundo era terrível. Por isso que Deus resolveu derramar o dilúvio. Porque naqueles dias o mundo era horrível. Os homens eram muito maus. E a gente vive num mundo mau, meus irmãos. A maldade está ao nosso redor. A pressão está ao nosso redor. Só que nós devemos andar com Cristo, porque se a gente andar com Ele aqui, nós vamos andar com Ele lá, no reino do seu Pai. E ele termina dizendo assim: pois são dignas. Por que eles fizeram por merecer? Jesus está falando aqui de salvação pelas obras? Não. Essa dignidade eles receberam do próprio Jesus. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos santificou. E a promessa continua no versículo 5, ele diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus aqui, meus irmãos, fala novamente das roupas brancas.
Só que você percebeu o seguinte, que o vencedor será vestido. O vencedor, ele não vai vestir a sua própria roupa, mas ele será vestido, ou seja, é o próprio Cristo quem nos veste de vestiduras brancas. É o próprio Cristo quem nos santifica. Foi o próprio Cristo quem nos salvou, não fomos nós, não foi iniciativa nossa. E é o próprio Cristo que nos santifica todos os dias. Todos os dias nós pecamos e todos os dias Deus nos perdoa. É o Espírito Santo quem nos leva para a palavra, quem nos incomoda para viver em santidade, para ter uma língua santa, para ter pensamentos santos, para ter ações santas que são de acordo com a palavra. É Cristo quem tira a sujeira de nós. É Cristo quem tira a roupa suja de nós e veste a roupa limpa em nós. A obra é dele. É Ele quem nos faz isso. E diz ainda, meus irmãos, que o vencedor não teria o seu nome apagado de modo algum do livro da vida. O que é isso? Você já ouviu falar no livro da vida. E os membros da igreja de Sardes, eles entenderam. Por quê? Os povos antigos, eles tinham os livros da vida. O que é livro da vida? Livro da vida era como se fosse um livro, era um livro onde constava os nomes de todos os moradores da cidade. Então, como se fosse um cartório, alguma coisa desse tipo assim. Todos os moradores estavam lá. Acontece que se um dos moradores, uma das pessoas da cidade, fosse condenada à morte, o nome dela era apagado do livro. É como se ela nunca tivesse existido. Se uma pessoa morria de morte natural, estava lá, data do nascimento, data da morte. Mas se era um condenado, alguém que tinha cometido um crime hediondo e era condenado, era apagado da história. Era como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Sumia dos registros. Então Jesus está falando aqui que o vencedor, ele nunca vai ser tirado do livro da vida. Ele nunca vai perder a salvação. E meus irmãos, prestem bem atenção. Algumas pessoas, alguns crentes, oram pedindo o seguinte: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Isso não é bíblico. Sabe por quê? Porque o nosso nome foi escrito no livro da vida, sabe quando? Antes da fundação do mundo. Paulo fala aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. O próprio João, aqui em Apocalipse 13:8, fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A nossa salvação já estava determinada antes do mundo existir. Então o seu nome, o meu nome foi escrito no livro da vida lá atrás. E Deus nunca vai apagar. Isso aqui é para nós. Você tem o seu nome registrado no livro dele, no livro de Deus. E Ele nunca vai apagar seu nome. Não porque é pelos seus méritos, pela sua capacidade, pelos seus esforços, pelas suas obras, mas é pela graça, é por aquilo que Ele fez por nós. E o próprio Senhor Jesus irá confessar o nosso nome diante de Deus. Lá em Lucas 12, versículos 8 e 9, Jesus afirmou: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E aí ele termina o versículo 6 dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se você tem ouvido, se dentro da tua orelha tem um ouvido lá dentro e está funcionando, escuta o que Jesus está falando com você. Para a gente concluir, quais aplicações nós podemos tirar para nós? Primeiro, qual o seu estado espiritual? Você está na igreja, você é membro dessa igreja, ou de alguma outra igreja, você que nos visita. Você tem nome que vive. Se você faz parte de uma igreja, aparentemente você nasceu de novo. Você tem nome que vive.
As pessoas da sua família, do seu trabalho, da escola, elas sabem que você é um cristão, sabem que você faz parte de uma igreja. E como que você vive diante dessas pessoas? Como um vivo ou como um morto? Como um chuchu ou como um pimentão? As pessoas, o seu testemunho, ele faz a diferença no lugar onde você está? Ou não acontece nada? Você pode parecer que está vivo aos olhos dos outros, mas Cristo conhece as suas obras. Ele sabe se você está vivo ou se você está morto. Como diz o outro ditado, quem vê cara, não vê coração. As pessoas podem ver o nosso exterior, mas Jesus conhece o nosso interior, Jesus sabe. Por isso, vigie. Vigia, irmão, vigia, irmã, não se acomode ao estado da morte, consolide o que ainda resta vivo, lembre-se daquilo que você aprendeu. Todo domingo você está aprendendo coisas novas, todo domingo você está sendo lembrado da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que você escuta, lembre-se, pratique, guarde, obedeça, arrependa-se dos seus pecados. Porque se você não fizer isso, se você não fizer isso, ele vem como um ladrão. E ele vem para nos disciplinar. Pode ser que você ainda esteja morto nos seus delitos e pecados. Pode ser que você seja parte da igreja visível, mas não da invisível. Então a palavra é mais profunda ainda. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Segunda aplicação. Pratique obras aceitáveis ao Senhor. A igreja de Sardes, ela fazia obras, ela trabalhava. Era uma igreja que tinha atividades. Só que as obras de Sardes não eram aceitáveis diante de Deus. Eu tenho certeza que vocês todos nós, trabalhamos nessa igreja, servimos nessa igreja. Mas quando Deus olha para as nossas obras, o que Ele vê? Será que são obras que Ele aceita? Como que devem ser as nossas obras? Meus irmãos, as nossas obras não podem ser com desânimo. Tem crente que faz as coisas com desânimo, com uma má vontade, de qualquer jeito, mal feito, de maneira relaxada. A obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. A obra de Deus não pode ser feita sem alegria, sem ânimo. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. Mas a obra de Deus deve ser feita com excelência. Então, onde Deus te colocou na igreja, o ministério que Deus te deu, você deve fazer com dedicação, com esmero, com alegria. Deus não aprova obras incompletas, imperfeitas, impuras. Então, você tem que ir na igreja, e em toda a sua vida, mas estamos falando aqui de igreja, você tem que fazer o melhor que você puder. No seu trabalho você vai fazer o melhor que você puder, na sua escola, na sua sala de aula, o melhor que você puder, na sua casa, o melhor, e na igreja também, o melhor que você puder. Se você é músico, dedique-se ao máximo à música. Se você tem um ministério de diaconia, cuide da casa do Senhor com zelo, com alegria. Se você ensina, ore e prepare-se para ensinar com fidelidade a Bíblia, não importando a idade e a quantidade de alunos. Se você contribui, seja generoso, pois Deus ama quem dá com alegria. Se você aconselha, faça com amor e paciência. Se socorre, faça com urgência e prestatividade. Seja qual for o seu ministério, não faça para impressionar as pessoas, mas para agradar a Deus de coração grato e alegre. E por fim, seja fiel ao Senhor. Uma das coisas mais fáceis do mundo é manchar uma roupa. Eu já manchei algumas roupas com água sanitária, com a Cândida, que boa, cada lugar chama de um jeito, né? Já manchou roupa com água sanitária? É horrível. E é fácil demais você manchar roupa. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai a um casamento com uma roupa manchada? Principalmente as mulheres, né? Que são mais atentas a isso. Você vai a um casamento com uma mancha na sua roupa? Claro que não.
No processo da santificação, nós somos purificados para um dia nós participarmos de um casamento. O grande casamento de Jesus com a igreja, as bodas do Cordeiro. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, busque a santidade. Como as irmãs têm aprendido todas as semanas, exercita-te na piedade. Busque uma vida santa, abandone o velho homem, as obras da carne e revista do novo homem, do fruto do Espírito. Peça a Deus que lhe ajude a vencer as tentações. Peça a Ele que lhe faça alguém mais parecido com Cristo. Peça a Ele coragem para fazer a diferença onde Ele te colocou. Não se acomode, mas seja luz que brilha e sal que salga, porque Jesus, Ele faz uma promessa, que um dia nós vamos andar de branco com Ele. Um dia não vai ter mais a presença do pecado nas nossas vidas. Um dia nós estaremos completamente livres do pecado. Ele vai colocar em nós roupas brancas. Nós seremos a noiva de Cristo. Nós vamos participar da maior festa de casamento de todas, as bodas do Cordeiro. E nós teremos os nossos nomes confessados pelo próprio Jesus na presença do Pai. Você já imaginou isso? Jesus falando o seu nome para o Pai. Vai ser algo maravilhoso. Então, meus irmãos, que vivamos, não como mortos, mas como vivos na presença do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.